Deus que criou a família e plantou essa família no jardim do Éden. Agora, isso lógico que é um pressuposto, né? Eu parto do criacionismo. Então, ou eu parto do criacionismo, ou eu parto do evolucionismo, para a partir daí progredir conceitualmente. Então, nós temos um método neutro. Não, ou você lê a Bíblia com a lupa criacionista, ou você lê a Bíblia com a lupa evolucionista. Os métodos, e dependendo das ferramentas que esses métodos usam para a interpretação, eles podem ser definidos como partindo do pressuposto de fé e partindo do materialismo empírico. O cristianismo, continua comigo aí, página 19, nós temos ainda uns minutinhos. Segundo Bultmann, ainda lendo sobre Bultmann, o cristianismo ele tem conservado sempre a esperança de que o reino de Deus virá em um futuro imediato, ainda que o tenha esperado em vão, segundo ele. Ele cita, por exemplo, Marcos 9:1, que diz, cujas palavras não são autênticas de Jesus, senão que lhe foram atribuídas. Ele coloca o Jesus da fé na boca da comunidade que havia ali, que eram os discípulos, que como sendo uma invenção, né, dos próprios discípulos, né, para a existência desse Jesus da fé, para consubstanciar a sua religião. Ele diz que houve um Jesus histórico. Houve, ele não nega que houve um Jesus histórico. Mas esse Jesus histórico não ressuscitou ninguém. Ele mesmo não ressuscitou, segundo porque Bultmann, ele não crê na ressurreição de Cristo. Agora você vê nas narrativas bíblicas, o apóstolo Paulo deixa bem claro que se você não crê na ressurreição de Cristo, sua fé é em vão. Se Cristo não ressuscitou, está tudo perdido. O fundamento do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Então você imagina uma interpretação que ela parte do pressuposto que não existe ressurreição. É uma perdição. Há muitos críticos que dizem que esse método de interpretação bíblica matou o cristianismo na Europa. As igrejas estão mortas, não há avivamento no evangelho ali. São críticas, óbvio, muitas delas extremas, mas que corroboram com a verdade de que hoje nós, no movimento evangélico e missionário nas Américas, está também no Oriente, você vê uma diferença, né, do que é o cristianismo na Europa, no qual o método histórico crítico invadiu as universidades e as faculdades, e o que ele causou lá, porque ele não traz nada. É um método de desconstrução, né? Eles querem reconstruir a história dos fatos, das narrativas. Eles primeiro destroem tudo, só que eles não colocam nada no lugar. É terrível. Então, ainda falando sobre Bultmann, né? Os mitos atribuem uma objetividade mundana àquilo que não é mundano. Em geral, a ação de Deus na natureza e na história permanece tão oculta ao crente como ao não crente. Essa esperança de Jesus e da primitiva comunidade cristã não se cumpriu, tá? Segundo ele. Então, existe ainda o mesmo mundo, a história continua. Existe ainda o mesmo mundo e a história continua. O curso da história tem desmentido a mitologia, segundo ele. Porque a concepção do reino de Deus é mitológica, como é
o drama escatológico, diz Bultmann. Então, para o metafísico, Jesus ensinou, por exemplo, você vai nas narrativas, Jesus ensinando os discípulos a orar. Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Né? Ele não crendo e dizendo que o reino de Deus é uma mitologia, você perde o sentido da autoridade de Deus sobre a humanidade. Tá? Porque se não é para que a vontade de Deus seja primazia, né? Tanto no mundo espiritual como no mundo material, se atribui então aos homens essa máxima, né? É uma interpretação terrível que, se colocada em prática, essa forma de agir, de pensar, ela é destrutiva. Nas palavras do próprio Bultmann, Deus, ele não está imanente nas ordenanças do mundo e nada se encontra conosco como fenômeno dentro do mundo, seja diretamente divino. Né? No final do último parágrafo nós lemos: toda a concepção do mundo que pressupõe tanto a pregação de Jesus como o Novo Testamento é geralmente mitológica. Por exemplo, a concepção do mundo como estruturado em 3 aspectos: céu, terra e inferno. Ou seja, é uma concepção totalmente materialista, né? De um método que se pressupunha ser neutro, eu repito, neutro dentro do método histórico crítico, vou até usar a ironia de novo, neutro só detergente, porque ele não tem nada de neutro, ele vem carregado de pressupostos. Né? Bultmann, ele chega a nos perguntar se por acaso temos lido alguma vez que os acontecimentos políticos, sociais e econômicos sejam ocasionados por poderes sobrenaturais, como Deus, os anjos ou demônios, ou seja, que não há qualquer influência de Deus na história. Né? Vamos falar um pouco sobre os pressupostos desse método histórico-crítico. Né? Teve um liberal, o nome desse liberal é Johann Semler, né? É um liberal alemão, ele é de 1780. Ele é, sem dúvida, um dos pais, né, do método histórico-crítico. E o que Johann Semler ele disse? Ele disse que a raiz de todos os males da teologia, segundo Semler, é confundir a palavra de Deus com a Escritura. Ou seja, muito antes de se inventar o método histórico-crítico, né? Quando então surge o método histórico-crítico, ele já vem cheio desses pressupostos, dizendo haver erros nas Escrituras. Né? Os críticos liberais, segundo já dissemos aqui, eles buscaram, segundo eles, né, encontrar um cânon normativo dentro do cânon formal, né? Ou seja, separar a palavra de Deus da Escritura. E já fazem mais de 250 anos que eles tentam achar esse cânon normativo dentro do cânon formal, ou seja, separar a palavra de Deus da Escritura. São N livros, vários postulados, que se juntar tudo não dá um com resultado positivo. Até hoje eles não conseguiram. Então é um método fracassado. E no demais, o método histórico-crítico ele deve muito, né, ao humanismo da Renascença, né? Porque ele faz ênfase no humano e não no divino. O método histórico-crítico ele também deve muito ao teísmo inglês, né? Que fala sobre um Deus, segundo o próprio Bultmann aqui, que é um Deus transcendente, mas nunca imanente, como eu acabei de ler que Bultmann afirma. O que impossibilita, por exemplo, milagres e a intervenção de Deus na história. Ele também deve ao ceticismo,
né? A dúvida como pressuposto dogmático. Ele duvida de tudo que está escrito na Bíblia, né? Então, ele veio e nasce é filho do iluminismo, né? Que parte da razão sempre, nunca da revelação. O método histórico-crítico, ele empresta esses conceitos e coloca-os insérios no seu dogma. E ele traz esses nas suas características até hoje, né? Não crê na divindade de Cristo, nem na sua ressurreição, nem na Trindade. Vários críticos alemães, eles adotaram diferentes critérios para achar o cânon dentro do cânon, né? Mas tudo critérios subjetivos. Então é um método totalmente ideológico, o método histórico-crítico. Dentro das críticas que eles constroem, desses critérios, já criou-se a crítica das fontes, né? Tem a crítica das formas, tem a crítica da redação, tem a crítica da tradição, né? Falando sobre a crítica das formas, né? Diz que as comunidades inventaram o Jesus histórico. É isso que eu coloquei aqui a respeito de Bultmann, né? Na crítica das formas, as comunidades da época, elas inventaram o Jesus histórico, né? Uma idealização da comunidade, das igrejas e suas profecias. Mas como que é isso, professor? Eles diziam, por exemplo, se levantava um profeta lá e profetizava assim, lá naquele tempo das comunidades, segundo os liberais. Assim diz o Senhor Jesus, eis que cedo vem, né? Então eles colocariam que não foi Jesus que disse, eis que cedo vem, mas foi um profeta que disse que Jesus disse que cedo viria. Eles tiram essa palavra de Jesus, da fé, e colocam na boca de um Jesus histórico. E esses são os pressupostos, alguns dos pressupostos do método histórico-crítico. Quando o Bultmann faz, por exemplo, que nós não vemos acontecimentos políticos ou sociais ocasionados por poderes sobrenaturais, aí você para pensar, será que ele leu a Bíblia? Quando Amã, por exemplo, tentou exterminar os judeus, que ele consultou os deuses dele, né? Os ocultos, Amã fez um ocultismo, né? Para trabalhar para que aquilo lhe desse uma força espiritual e ele conseguisse destruir o povo judeu. E houve uma intervenção divina de Deus através de jejum e oração de Mardoqueu, e ali também com a intervenção e ajuda da rainha Esther, que também jejuou e orou, ou seja, Deus interviu naquela história. Ele não leu essa passagem bíblica, ou se leu, não acreditou. Também o reinado de Jezabel era um reino totalmente voltado ao ocultismo ali no tempo de Jezabel, e houve a intervenção divina através do profeta de Deus, Elias. Então houve sim. A questão é de como você lê, com que lupa você lê a Bíblia. Qualquer pessoa que lê a palavra de Deus sem a graça, a unção do Espírito Santo, não vai compreendê-la. Por quê? Porque a Bíblia ela não se interpreta cientificamente. Oh, pastor, mas é o mestrado de epistemologia. É epistemologia teológica. Você parte da Bíblia, sendo palavra de Deus, sendo Deus o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, e no controle da história, apesar dos adventos humanos que ocorrem na Bíblia, Deus está ali com um plano de salvação para o homem, para resgatar o homem, desde Gênesis até Apocalipse. Essa é a epistemologia teológica. Você não crê nessa revelação de Deus que vai se revelando. Jesus é o mistério revelado. A princípio, no Antigo Testamento, ele aparece como o mistério não revelado, mas depois ele se torna um mistério revelado, se torna a graça de Deus dada aos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nascesse, viesse e fizesse a expiação pelo homem para a sua salvação.
O fato é que a ciência, que não crê no céu, não crê no inferno, né? Eles não creem em milagres, eles querem interpretar cientificamente as narrativas bíblicas. Aí você pega uma passagem bíblica, como por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Você pega a travessia do Mar Vermelho ou melhor, ali um exemplo, a travessia do Rio Jordão, dizendo que há uma época em que havia uma seca ali, e essa travessia que se deu por aquele lugar foi durante essa época de seca. E não é uma realidade. E outra, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, que foi também um determinado espaço geográfico, um período que a água batia no tornozelo das pessoas. Tudo isso buscando uma resposta científica para um fenômeno bíblico, né? Da narrativa. Mas o que pressupõe até um milagre maior do que o que foi a travessia do Mar Vermelho, que se a água batesse nos joelhos dos homens, como que todo um exército, a narrativa diz que o exército de Faraó foi destruído pelas águas do mar, como que eles conseguiram se afogar em 40 centímetros de água. Mas aí você vê as bizarrices que você tem que pensar e pesquisar quando você parte do método histórico crítico, né? E entenda isso como uma crítica da minha parte, mas é uma análise sincera. Na página 10 nós vimos, no mundo católico, se estabeleceu progressivamente uma distinção entre o que é possível conhecer pela razão e o que é objeto da revelação. Isso gerou um dualismo entre o natural e o sobrenatural, que até foi sistematizado no século XIX e presente, né, até o Concílio do Vaticano, natural e sobrenatural. Quando a gente fala de conhecimento, o que é natural, seja espiritual, não é espiritual, o que é essencial e o que não é, a gente pensa, em termos de epistemologia, em seres necessários, né, que eles não são seres causados, eles não são físicos, não são, mas eles são imateriais, né? Quais são os seres necessários? Deus e os números, ou seja, a abstração, os axiomas matemáticos, né? Que eles estão, né, por si no mundo das ideias, no mundo interpretativo, digo os números. E Deus também é o ser necessário. Agora, existem os seres contingentes, né, que são os que são causados por alguma coisa. Então, quem causa o universo é Deus. O universo, o que é o universo? O universo é toda a realidade, espaço e tempo, incluindo toda a matéria e energia. Tudo isso foi criado, causado por Deus. Espaço, tempo e matéria, o universo. Então, o que causou, né, não é físico, né, é imaterial e vai além do tempo e espaço, que é Deus. Deus é um ser necessário. O ser não causado que existe necessariamente, não físico, imaterial, eterno, que criou todo o universo e tudo o que nele há. Seres necessários e seres contingentes. Nós terminamos por aqui, o nosso tempo está indo embora, mas você vai continuar da página 13. Na página 14, você vai estar lendo a desmitologização, né, segundo Bultmann. Depois, continuando a respeito dos milagres, quando Bultmann ele usa alguns termos próprios dele, que todos os grandes filósofos, eles costumam usar
criar palavras para dar significado ao que eles dizem, né? Então, para Bultmann, ao estudar milagre, deve-se diferenciá-lo em dois termos alemães. Quais são esses termos? Então, quando você estiver lendo sobre Bultmann, presta atenção nesses termos que ele usa. Um dos termos que ele usa para falar de milagre é o Wunder, que segundo o teólogo alemão, é a autêntica ação de Deus, né? O Wunder, ele criou esse termo como para significar a autêntica ação de Deus. E ele também criou o termo Mirakel, que para ele diz respeito à ação de Deus mitologizada. Então, quando você lê Bultmann, que ele diz Wunder, quer dizer uma coisa, Mirakel quer dizer outra coisa. Então, tem toda a terminologia aqui explicando, com alguns exemplos. Quando você estiver lendo Bultmann, você saber distinguir isso. Na página 20, o Jesus desmitologizado, segundo Bultmann, vai dando continuidade aí, até a página, vamos correr aqui, até a página 26. Amém? Então continue aí a leitura, até a página 26, e nós vamos estar na sala de aula fazendo o resumo e tirando as dúvidas, que o tempo não dá mais para esticar. Não tem como a gente prolongar o nosso vídeo. E na próxima aula nós vamos estar abordando epistemologia da teologia da libertação, um estudo de caso. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e por esse tempo que nós tivemos aqui para meditar. Epistemologia é um assunto extensivo, é muito extenso, tem muita bibliografia, muitos postulados. É óbvio que nós não pretendemos, em 4 aulas, passar todo o postulado necessário, não há como, né? Nem mesmo sintetizar isso para você. Mas, como eu passei, você vai estar acompanhando, eu passei uma ideia geral, você vai estar acompanhando, lendo a sua apostila, tá? Procurando na bibliografia que nós indicamos também estar lendo, para que você possa estar pesquisando, se inteirando, se aprofundando no assunto de acordo com a sua possibilidade. E na sala de aula, você pode tirar qualquer dúvida diretamente com o professor Arlindo, com o professor Edson ou com o professor Almir. Nós estaremos à sua disposição. Amém? Façamos essa oração agradecendo a Deus por esses momentos. Santo Soberano Deus, nós te agradecemos por mais essa aula que tivemos, Senhor, de epistemologia teológica. Te pedimos em nome de Jesus, continua com as suas mãos estendidas, abençoando o seu ITCRE, abençoando a nossa grade pedagógica, abençoando os nossos professores e os nossos alunos matriculados e os que vão vir a se matricular. Pois em nome de Jesus nós cremos na tua bênção sobre a nossa vida e sobre a vida de todos que nos assistem. Amém. Deus os bendiga em nome de Jesus.